Pedalar emagrece mesmo? Redução do peso corporal e como perder barriga pedalando. No vídeo de hoje a gente vai abordar um pouco sobre esse assunto. Bom, emagrecer talvez seja o objetivo de muita gente, afinal de contas todo mundo quer ter um corpo bonito e, claro, ter uma saúde e ser uma pessoa mais saudável. Felizmente, atualmente, nossa sociedade está muito acostumada a consumir alimentos ultraprocessados, alimentos que são, muitas vezes, com muitas calorias vazias que acabam não preenchendo a nossa necessidade calórica diária. Consequentemente, a falta de exercícios faz com que exista muito sobrepeso. Segundo o SBCM, que é um instituto que faz um controle de peso no Brasil, 34% da população brasileira está em sobrepeso e mais de 6 milhões de brasileiros sofrem com obesidade. Isso é um problema muito grave, pois afinal de contas não é só estético. A questão do sobrepeso ela acaba gerando problemas como diabetes, pressão alta e até mesmo risco de infarto. Por isso, a bicicleta se torna um grande aliado quando a gente fala de redução de peso corporal. E se você tem dúvida se a redução pode existir mesmo e se ela vai te trazer alguns benefícios, a gente vai te mostrar aqui nesse vídeo hoje quais são os benefícios e como você pode fazer para perder peso somente usando a bicicleta como sua aliada. Se você não sabe, o acúmulo em excesso de gordura, principalmente na região abdominal, pode gerar muitos problemas, pois afinal de contas a pessoa tende a sofrer muito com problemas relacionados a esse acúmulo de gordura. E o ciclismo, mesmo sendo praticado apenas 3 vezes por semana, já pode te trazer excelentes benefícios para a saúde. Para quem já é ciclista, para quem conhece, sabe que a gente usa muitos batimentos cardíacos como uma forma de medir. Porém, se você não sabe, existe o que a gente chama de zona 2 de batimento cardíaco, que é uma zona extremamente confortável, onde você consegue pedalar por bastante tempo, que mesmo sendo praticada por apenas 1 hora, já queima cerca de 600 calorias. Isso, claro, pode mudar muito de metabolismo para metabolismo, porém, em 1 hora de atividade física você já consegue ter um gasto calórico muito alto. Isso por quê? Primeiro, o ciclismo ele utiliza muitos músculos, afinal de contas a gente está recrutando as pernas para fazer o movimento da bicicleta. A gente usa o core, que é uma região de sustentação, onde a gente tem o abdômen, os eretores da coluna, e também a parte dos membros superiores, principalmente para fazer o controle da bicicleta. Esse recrutamento de muitos músculos do corpo, ele gera uma necessidade energética muito alta. E para gerar energia, a gente acaba consumindo calorias. Além de tudo isso, ainda a gente vai ter o aumento da atividade cardiovascular, que é o nosso processo de circulação sanguínea acontecendo, porque a gente está utilizando mais batimentos cardíacos, então existe um aumento desse batimento cardíaco e, consequentemente, nosso sistema respiratório também precisa funcionar um pouco mais rápido para poder suprir toda aquela necessidade energética que a gente está consumindo naquele momento da atividade física. E durante o processo de respiração celular, algumas pequenas partes das nossas células, que são chamadas de mitocôndrias, responsáveis por transportar energia, criaram a famosa ATP, a adenosina, ela recruta outras fontes de energia que não somente o que a gente está ingerindo naquele momento. E aí, a partir disso, a gente tem o gasto calórico sendo utilizado em tecidos adiposos. E é onde a gente mais tem tecidos adiposos acumulados? Na barriga. Normalmente, a pessoa tende a perder peso somente com a prática da atividade física e é um peso gradativo. A gente vai ver então a pessoa reduzindo medidas como um todo, mas a parte da barriga, do abdômen, é onde a gente mais tem concentração de tecido adiposo, que é recrutado exatamente por essas células, essas tais mitocôndrias que estão lá na parte eucarionte da célula, sendo responsável pela essa parte de queima de gordura. Não vou aprofundar muito nesse ponto, até para não ficar muito técnico o vídeo, mas existe um embasamento científico em cima disso que a gente está trazendo hoje para vocês, não é somente um achismo, isso sim está comprovado cientificamente. Bom, e como é que eu posso fazer para me identificar essa tal zona 2? Se você já é ciclista, como eu citei, você já deve ter seu GPS, você já utiliza a cinta cardíaca e está tudo certo. Porém, se você está começando na atividade e não pode investir num equipamento como esse por enquanto, a zona 2 ela é chamada assim, pois afinal de contas a gente tem 5 zonas de batimento cardíacos. A zona 2 está bem no começo dela, ela é um pouco acima da zona de repouso, aonde você consegue então, pedalando, você consegue ainda falar, conversar, porém sem formar uma frase completa. Então é uma maneira de a gente identificar. Você consegue então conversar com uma pessoa que está do seu lado, mas para você falar uma frase completa você precisa ter um pouquinho de dificuldade. Então é aquele nível de atividade um pouquinho mais alto do que uma simples caminhada. A zona 2, essa zona que a gente está citando, ela é muito confortável, Você consegue se manter nela por muito tempo e ela não gera tanta fadiga muscular, então ela não é para gerar câimbras, não é para gerar nenhum tipo de cansaço extremo, diferente de outras zonas, zona 3, zona 4, porque daí sim elas vão recrutar muito mais a sua musculatura. Então a zona 2 já é eficiente para você gastar muitas calorias. É importante que você entenda
pois afinal de contas, um homem adulto, em média, consome cerca de 2.500 calorias por dia apenas fazendo as atividades normais do dia a dia. Se você simplesmente inserir 1 hora de atividade física como ciclismo, você já está gastando mais de 600 calorias e, claro, né, aumentando consequentemente o seu consumo energético. Bom, e só pedalar vai ser suficiente? Na verdade, você precisa também, além de fazer atividade, né, como o pedal, você precisa cuidar da sua alimentação. E nesse ponto, quando a gente fala de cuidar da alimentação, a gente não fala de nenhuma dieta mirabolante, nem nada do gênero. A gente apenas fala de uma alimentação balanceada, que seja rica em proteínas, carboidratos e gorduras boas. Nada de muito extremo, afinal de contas a gente precisa então ter um bom balanceamento, porém é importante que você evite ultraprocessados, aqueles produtos que são extremamente calóricos e não têm calorias de valor nutritivo nenhum. Por exemplo, salgadinhos, produtos químicos, né, que são para realçar principalmente sabores e tudo mais. Além de tudo isso, é muito importante que você consiga reduzir um pouco o seu consumo de açúcar processado, aquele açúcar branco que a gente conhece. Por quê? Bom, o açúcar está relacionado a uma inflamação que pode gerar no fígado, que é o órgão responsável pelo fazer esse processamento, e nesse processo de inflamação, um contra-efeito que ele acaba gerando é um processo de inchaço, né? Muitas vezes a gente está inchado, a gente está se sentindo pesado, e não é nem gordura, né? Na verdade é só realmente um acúmulo, e é essa inflamação do órgão que a gente tem, principalmente pelo fato de que a gente consome muito açúcar. O açúcar está inserido na nossa dieta com muita frequência, pois afinal de contas ele é um realçador do sabor dos alimentos. E como eu disse, né, alimentos processados tendem a ter muito açúcar na sua composição. Além do processo de redução do açúcar, é muito importante que você também tome um certo cuidado com o consumo de bebidas alcoólicas. Infelizmente, né, o consumo de bebidas alcoólicas eles tem se tornado muito comum na nossa sociedade e a gente acaba esquecendo dos malefícios que ele gera para nós como um todo. O principal deles é o fato de, claro, né, pode gerar uma dependência, que é o chamado alcoolismo, mas além de tudo isso, a bebida alcoólica ela tem muitas calorias e quanto mais alcoólica ela é, mais calorias ela tem. Aquela cervejinha do final de semana, aquele whisky que a gente consome nas baladas, tudo isso é caloria que está sendo ingerida e, consequentemente, ela afeta todo o funcionamento do seu corpo. A gente não está aqui dizendo que você não deva, né, ingerir álcool, se você gosta de consumir aquele álcool moderadamente, tudo certo. Porém, é muito importante que você tenha um certo cuidado na hora de fazer a ingestão de bebidas alcoólicas, pois, afinal de contas, ela sim é uma grande vilã. Além disso, né, um conselho básico que todo mundo ouve é a ingestão de água. Afinal de contas, o nosso corpo é constituído de água e a gente precisa dela para fazer todos os nossos processos naturais. Então, é recomendado sim se ingerir de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. E quando você realiza uma atividade como o ciclismo, você consequentemente transpira muito. E nesse processo de transpirar, você acaba perdendo sais minerais. Por isso, é muito importante que durante a atividade você também ingira água, né? É importante aí a gente regrar de a cada 15 minutos tomar um pouquinho de água, não em excesso para não gerar desconforto estomacal, mas precisa sim ingerir bastante água, porque afinal de contas o ciclismo ele desidrata muito e muitas vezes a gente pedala durante o dia com bastante sol, então é importante que a gente tenha esse cuidado. Além de ingerir a água durante a atividade, você tem que ingerir ela no pré e no pós também, então é muito importante que a gente tenha esse cuidado. Existem alguns suplementos que são indicados para o ciclista, né? A gente até pode vir a trazer eles um pouco mais aqui no canal. Se vocês quiserem ver, né, quais os suplementos que são mais indicados, a gente pode inclusive fazer uma lista aqui para vocês. Deixe aqui nos comentários que é muito importante para a gente saber se vocês precisam desse conteúdo ou não. Bom, já deu para a gente notar que o ciclismo ele traz diversas vantagens para a sua vida. Mesmo sendo praticado apenas 30 minutos por dia, sim, você consegue reduzir seu peso corporal, você consegue ter uma melhora efetiva na sua vida e, consequentemente, se sentir bem. Afinal de contas, se a gente praticar o ciclismo, controlar nossa alimentação de uma maneira mais adequada e balanceada, e ingerir, né, líquidos como a água, por exemplo, você vai ter um ganho bem considerável na sua saúde e mais do que isso, né, mais do que somente físico, o ciclismo vai te trazer algumas vantagens que são mentais. Afinal de contas, o ciclismo ele faz com que você tenha uma melhora considerável no seu humor, você passa a ter mais disposição para o seu dia a dia, consequentemente você vai ter um sono melhor, um sono mais regulado e, claro, né, vai estar sempre mais bem disposto. E além de tudo isso, né, a gente ainda vai ter uma grande vantagem, que é o fato de que com o ciclismo a gente consegue fazer amigos, a gente consegue conhecer pessoas e visitar lugares. Diferente de outras atividades físicas que são feitas com muita estática, né? Você fica, por exemplo, dentro de uma academia por muito tempo é difícil. No ciclismo você consegue visitar lugares,
conhecer lugares bonitos, conhecer lugares que somente a bike te leva e, consequentemente, praticar ele por muito tempo. E a gente tem diversas vantagens com o ciclismo, isso é inegável, né? Se você não sabia que ele poderia gerar tantos benefícios, já está sabendo a partir de hoje. E, claro, né, você pode enviar esse vídeo para outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se você está chegando nesse canal pela primeira vez, nós somos a Escola para Ciclistas, onde a gente fala, né, do mundo da bike, a gente fala de componentes, a gente fala de acessórios e também da parte de treinos e de bem-estar no geral. Então já se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos e, claro, né, compartilhe esse vídeo com talvez aquela pessoa que você tem um carinho especial e precisa ouvir ele, pois afinal de contas tudo que a gente faz no hoje dá resultados lá no nosso futuro. Fechou, galera? O vídeo de hoje era isso. A gente agradece a todos vocês. Valeu e até uma próxima.